Olá pessoal, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Eu acho que o vídeo de hoje ele vai ser bem interessante porque eu gostaria de desmistificar um conceito errôneo que tem sido propagado, né, nesses dias na Igreja de Jesus Cristo. E é com base no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, nós temos ali o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, né? Pregado pelo maior pregador de toda a história da humanidade, chamado Jesus Cristo. As pessoas incorrem no erro em pensar que o Sermão da Montanha ele se encontra apenas aqui no capítulo 5, né? Mas ele vai desde o capítulo 5 até o capítulo 7. Então, ele abrange todo esse conjunto desse contexto, esses três capítulos, tá? E no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, Jesus usa a expressão ouvistes o que foi dito. E aqui no capítulo 5, deixa eu pegar minha Bíblia, nós temos 6 antíteses, né? Por exemplo, no verso de número 21, Jesus diz: ouvistes que foi dito aos antigos, dois pontos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí no verso 22, Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, né? Ah, Olha o verso de número 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Verso 28, eu, porém, vos digo, né? O verso 31 também diz assim: portanto, foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Verso 32, eu, porém, vos digo. Uh, Verso de número 33. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, dois pontos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Verso 34, eu, porém, vos digo, né? E assim sucessivamente. São 6 antíteses nesse capítulo 5. E algumas pessoas fizeram até um contraste, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, entre a lei e a graça, ou uh, a lei e o evangelho, né? Dizendo assim, inclusive eu já ouvi até o Paulo Júnior na época, quando eu ouvia muito ele, hoje eu não ouço mais, né, a não ser apenas trechinhos, e Paulo Júnior ele usava essa argumentação, que na época do Velho Testamento, melhor, no Antigo Testamento, eu não gosto de usar muito a expressão velho, né, mas no Antigo Testamento, Paulo Júnior usou esse argumento, né, que o negócio, digamos, era mais tolerável. Por exemplo, na época do Antigo Testamento, o adultério ele se limitava apenas ao toque, ao tato. Porém, no Novo Testamento, segundo ele, o fato de eu olhar para uma mulher e cobiçá-la, isso já me torna um adúltero. No Antigo Testamento, um assassinato consistia apenas se eu ferisse alguém mortalmente, assim por diante, né? No Novo Testamento não precisa se fazer nada disso. No Novo Testamento, João ratifica que se eu apenas aborrecer o meu irmão, eu me torno um homicida, né? Então ele usava essa argumentação que agora na graça a coisa é pior do que da lei. Eu discordo plenamente, né? Porque Deus sempre tratou o mundo à base da graça, tá bom? Isso nós vemos, por exemplo, ao longo do Antigo Testamento, os autores bíblicos, inclusive os salmistas, usando a expressão a graça de Deus, né? É dita a Noé que ele achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus sempre tratou o mundo à base da graça. Eu não consigo fazer a distinção do Antigo Testamento. O Antigo é lei e o Evangelho é o Novo Testamento. A graça está no Novo Testamento. Não. Se você parar para analisar, a primeira vez que o Evangelho aparece é lá no contexto da queda. E exatamente no contexto de maldição, né? Em Gênesis 3,15, que é chamado dentro da teologia reformada de o proto-evangelho, ou seja, o que é o proto? É a anunciação, é a proclamação do primeiro evangelho. Gênesis 3,15, né? Então ele aparece o evangelho ali, anunciando o Messias prometido e um Cristo vindouro,
o Salvador do mundo, exatamente naquele contexto de maldição. Então não consigo fazer, né? E o que a gente faz aqui com Mateus capítulo 5? Jesus diz, ouvistes o que foi dito, né? Por exemplo, olha que interessante, ouvistes o que foi dito. Verso 38, olho por olho e dente por dente. Verso 39, eu, ou seja, Jesus, porém vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito, ele não estava refutando ou confrontando a lei de Deus. A lei de Deus, que foi dada e promulgada por intermédio de Moisés, a Moisés trouxe a lei, tá? Moisés, mas ela é oriunda da mente de Deus. Não foi uma invenção da cabeça de Moisés. Moisés promulgou a lei porque foi o desejo de Deus que a lei fosse trazida dessa forma. Então, a lei de Deus, ela não é algo transitório, tá? A lei de Deus é algo perpétuo, inamovível. Deus não pode falar algo no Antigo Testamento e agora chega no Novo e diz assim, olha, eu porém vos digo, lembrando que Jesus é Deus. E aí ele chega no Novo Testamento e diz assim, eu porém vos digo, né? Ou seja, parece, quem lê assim de antemão, de ter uma leitura superficial do texto, parece que Jesus está contradizendo a lei mosaica ou a lei de Deus. Jesus não está confrontando ou contradizendo a lei de Moisés, sobretudo a lei de Deus. Tá? A lei de Deus é inamovível. Jesus está confrontando aqui no capítulo 5, quando usa a expressão ouvisse o que foi dito, não é a lei que foi deixada. Tá? Jesus está confrontando a tradição, isto é, o entendimento errôneo e equivocado da lei de Deus. Jesus não está aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus confrontando o que Moisés disse, mas sim a interpretação, a hermenêutica, a exegese deturpada dos escribas, dos doutores da lei, dos fariseus, que tinham a escritura do Antigo Testamento em mãos, mas a interpretavam e a deturpavam. Veja bem, olha o verso de número 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso nunca fez parte da lei de Deus. Aí Jesus chega no 44 e diz assim, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Parece que Jesus está trazendo um novo mandamento ou uma nova lei. Não. O que Jesus está corrigindo aqui é a exegese equivocada e deturpada dos doutores da lei, dos escribas, que interpretavam erroneamente a lei de Deus, a lei de Moisés. Percebe que Jesus, em momento algum, ele diz assim, está escrito. Porque quando ele queria referir-se à escritura do Antigo Testamento, por exemplo, quando ele é tentado pelo diabo, ele usa a expressão, está escrito, escrito está, foi dito pelos profetas, está escrito nos Salmos. Ele faz uma referência, uma alusão direta à escritura do Antigo Testamento. Aqui no capítulo 5, em momento algum, ele usa expressões do tipo, está escrito, foi dito, disse Moisés. Não. Em momento algum ele usa expressões desse tipo, mas ele diz, ouvistes o que foi dito. Ou seja, é a tradição oral e a informação que foi mantida por séculos deturpada da lei de Deus. Ouvistes o que foi dito, ou seja, vocês entenderam e interpretaram errado a lei de Deus, a escritura do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, ou seja, Jesus está dizendo, eu vou dar para vocês agora a exegese fiel do texto sagrado. Eu vou interpretar para vocês de maneira correta o que a lei quis dizer, o que Moisés quis dizer, porque até agora vocês mantiveram essas tradições que não se harmonizam com o que de fato a mensagem quis passar. Esse não é o âmago, o cerne da questão. Eu, porém, vou dar para vocês a interpretação correta, fidedigna, sensata, coerente, bíblica. Então Jesus diz, ouvisse o que foi dito. Ele confronta a tradição
e a exegese equivocada e errada da lei de Deus. Ele não está contradizendo o Pai que deixou a lei, ele não está contradizendo Moisés, tampouco a escritura do Antigo Testamento, mas sim a interpretação errônea e a informação oral que foi transmitida equivocadamente acerca da lei. Jesus já confrontou em outras ocasiões, né? Ou confrontou em outras ocasiões as tradições que eram mantidas e eram deixadas os mandamentos de Deus. Por exemplo, Marcos 7, dos versos 5 ao 9, né? Jesus fala, vocês deixam os mandamentos de Deus para observar as tradições. Então, é necessário apegar-se ao texto bíblico, ao que de fato ele quis dizer. É isso que Jesus está dizendo. Tá? E as tradições, quando não são amparadas ou harmoniosas com a Escritura e com o ensino que ela transmite através do seu contexto e uma leitura séria, atenciosa, ela deve ser deixada e abandonada. Nem que há séculos sejam mantidas essas tradições. Ouvistes o que foi dito e não está escrito, tá bom? Então, eu gostaria de corrigir, tá? Porque o mesmo Deus santo, o mesmo Deus de justiça, de verdade, o mesmo Deus de pureza, o mesmo Deus de santidade, tá? O mesmo Deus perfeito do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. Ele não mudou em nada. A santidade que ele exige do Antigo, ele exige do Novo, tá? A graça está lá no Antigo, está no Novo, tá bom? Então precisamos atentar para isso. Não esqueça de deixar o seu comentário. Abraço.